في أكبر الكتب. Olá, tudo bem, amigos? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para nos apoiar. Então, vamos lá!
Hoje vamos falar sobre o filme Infidelidade. Existem momentos em nossas vidas onde uma única escolha, um instante aparentemente insignificante, pode alterar completamente o curso de tudo que conhecemos. Às vezes, essas escolhas não parecem escolhas de verdade, mas sim acidentes, coincidências que nos empurram em direções que nunca imaginamos seguir. Esta é a história sobre como uma vida perfeitamente construída pode desmoronar não através de planejamento deliberado ou insatisfação profunda, mas através de uma série de decisões impulsivas que ganham momento próprio, transformando-se em força que consome tudo em seu caminho. Connie Sumner vive aquilo que muitos considerariam existência ideal em subúrbios tranquilos de Nova York. Casada há mais de uma década com Edward, homem bem-sucedido e atencioso, mãe de Charlie, filho inteligente e afetuoso entrando na adolescência, ela habita mundo de conforto material e segurança emocional. Sua casa é espaçosa e elegantemente decorada, refletindo anos de cuidado e atenção aos detalhes. Seus dias seguem ritmo previsível, mas agradável. Café da manhã com família, tarefas domésticas executadas com eficiência tranquila, encontros sociais com outras mulheres da comunidade, momentos de intimidade doméstica com o marido quando o dia termina. Não há, aparentemente, nada faltando em sua vida, nenhum vazio óbvio ou desejo não atendido. Edward é provedor dedicado e companheiro carinhoso, o tipo de homem que muitas mulheres descreveriam como marido perfeito. Ele dirige negócio bem-sucedido, retorna para casa todas as noites, participa ativamente na criação de filho e claramente ainda ama a esposa, após tantos anos juntos. Há conforto genuíno em sua relação, familiaridade que vem de anos compartilhados, conhecimento profundo um do outro que permite comunicação através de olhares e gestos tanto quanto palavras. Eles são, por todas as aparências, casal que conseguiu o que muitos buscam, estabilidade duradoura sem perder a afeição. Mas sob superfície desta vida ordenada, há algo tão sutil que Connie mesma mal reconhece. Sensação vaga de que vida tornou-se talvez previsível demais, que rotina, por mais confortável, começou a sentir menos como escolha e mais como trilha bem estabelecida da qual não há desvio. Não é infelicidade exatamente, mas falta de intensidade, ausência de imprevisibilidade que caracterizava a juventude. Ela ama marido, ama filho, ama a vida que construíram, mas a parte pequena dela, que ocasionalmente pergunta se isto é tudo que existe, se segurança e previsibilidade são realmente tudo que deve desejar. Então vem o dia que muda tudo, começando com um evento tão mundano que ninguém poderia prever consequências. Connie está em Manhattan em dia ventoso, tendo vindo à cidade para cuidar de tarefas relacionadas à escola de seu filho e fazer algumas compras. As ruas estão cheias com energia característica da cidade, milhares de pessoas movendo-se com propósito através de cânions urbanos. Enquanto caminha por calçada, rajada de vento particularmente forte pega-a desprevenida e ela perde equilíbrio momentaneamente, tropeçando. Não é queda séria, mas é suficiente para fazê-la cambalear, e no processo ela colide com um homem que estava passando na direção oposta. O homem, jovem e atraente com sotaque francês pronunciado, imediatamente se desculpa e oferece ajuda. Connie está levemente machucada, joelho arranhado e pacotes espalhados ao redor dela. Ele insiste em ajudá-la a recolher pertences e, notando que ela está visivelmente abalada, embora não seriamente ferida, sugere que ela venha a seu apartamento próximo para se recuperar, limpar ferimento, tomar chá ou café antes de continuar com o dia. É oferta que, em circunstâncias normais, Connie certamente recusaria. Ela não é tipo de mulher que aceita convites de estranhos, não importa quão gentis ou bem-intencionados pareçam. Mas há algo sobre momento, sobre vulnerabilidade de ter caído, sobre maneira como ele olha para ela com preocupação genuína misturada com algo mais que ela não consegue identificar completamente, que faz ela hesitar ao invés de recusar imediatamente.
imediatamente. O apartamento dele fica apenas algumas ruas adiante, ele explica. Seria questão de minutos, e então ela poderia estar em caminho sem desconforto de joelho machucado. Contra todo julgamento e instinto normal, Connie encontra-se concordando. Eles caminham juntos para prédio modesto em Soho, sobem escadas estreitas até apartamento que é revelado ser espaço fascinante, preenchido com livros raros, primeiras edições, volumes antigos empilhados em estantes que cobrem cada parede. O homem se apresenta como Paul Martel, negociante de livros raros que divide tempo entre Paris e Nova York. Seu apartamento reflete profissão e sensibilidade, lugar de intelecto e gosto refinado, mas também de certa boêmia, que contrasta drasticamente com subúrbios ordenados de onde Connie vem. Ele prepara chá enquanto ela senta-se desconfortavelmente no sofá, subitamente consciente de estranheza da situação, de estar no apartamento de homem que não conhece, de não ter mencionado a Edward onde estaria ou com quem. Paul retorna com kit de primeiros socorros e gentilmente trata a arranhão em seu joelho, gestos cuidadosos, mas íntimos, de maneira que faz coração de Connie acelerar. Eles conversam enquanto ele trabalha, conversa superficial sobre livros, sobre diferenças entre Paris e Nova York, sobre nada particularmente significativo. Mas há corrente subjacente de atração que ambos sentem, mas nenhum reconhece abertamente. Tensão no ar que transforma até interações mais mundanas em algo carregado de possibilidade. Connie sabe que deveria partir, que cada minuto adicional neste apartamento é movimento em direção a território perigoso. Mas ela permanece, fascinada por este homem que é tão diferente de Edward, tão diferente de qualquer pessoa em sua vida suburbana cuidadosamente construída. Paul é espontâneo, onde Edward é planejado, artístico, onde Edward é prático, europeu em sensibilidade, onde Edward é quintessencialmente americano. Não é que um seja melhor que outro, mas simplesmente que Paul representa algo completamente diferente, tipo de vida e modo de ser que Connie havia deixado para trás quando escolheu casamento e família e segurança. Eventualmente ela parte, agradecendo-o pela ajuda, consciente de que interação foi mais íntima do que circunstâncias justificavam, mas dizendo a si mesma que foi apenas gentileza de estranho, nada mais. Ela retorna para subúrbios e retoma a vida normal, mas algo mudou. A pensamento persistente de Paul, de seu apartamento, da maneira como ele olhou para ela, da sensação de ser vista de forma que não tinha sido há muito tempo. Nos dias seguintes, Connie encontra-se pensando nele em momentos inesperados, enquanto prepara jantar durante conversas com Edward ao deitar à noite. Ela diz a si mesma que é bobagem, que não significa nada, que nunca o verá novamente. Mas há inquietação crescente nela, curiosidade sobre o que poderia ter acontecido se tivesse ficado mais tempo, se tivesse sido mais ousada, se tivesse permitido algo além de chá e conversa educada. Dias tornam-se semana, e Connie descobre que não consegue esquecer encontro. A qualidade obsessiva crescente em seus pensamentos, maneira como mente retorna repetidamente àquele apartamento, àquele homem, aquela sensação de possibilidade e perigo entrelaçados. Ela reconhece que está em terreno perigoso, que estes pensamentos são traição de tipo, que deveria simplesmente esquecer o incidente inteiro. Mas ao invés disso, ela encontra-se planejando retornar à cidade, inventando razões para estar em Manhattan, procurando justificativas que possam levá-la de volta àquela área, aquele prédio, aquele apartamento. A segunda visita, quando finalmente acontece, é teoricamente acidental. Connie está na cidade para compromisso legítimo e simplesmente acontece de estar perto do apartamento de Paul e pensamento de simplesmente passar por ali, talvez agradecer apropriadamente por gentileza dele, não parece completamente irracional. Ela toca a campainha esperando meio que ele não esteja em casa, que decisão seja tirada de suas mãos. Mas ele está, e ele se lembra dela imediatamente. E seu sorriso quando abre porta sugere que ele também pensou nela desde encontro deles, que ela não era apenas outro rosto na multidão urbana. Desta vez, não há pretensão de ferimento ou necessidade de assistência. É simplesmente visita, dois adultos escolhendo passar tempo juntos. Eles conversam mais profundamente que da primeira vez.
Paul falando sobre paixão por livros raros, sobre caça através de mercados de pulgas europeus por volumes esquecidos, sobre thrill de descobrir primeira edição de algo significativo. Connie compartilha fragmentos de própria vida, embora editados, omitindo detalhes de marido e filho, apresentando-se implicitamente como mais livre e menos ligada do que realmente é. Há momento quando mãos deles se tocam alcançando o mesmo livro, contato elétrico que ambos sentem, mas não reconhecem verbalmente. A tensão no ar é palpável agora. Não mais possível ignorar ou disfarçar como amizade casual. Eles estão no limiar de algo, ambos sabem, e escolha de como proceder está diante deles de forma que exige decisão. Connie sabe que deveria partir, que este é momento de recuar antes que linha seja cruzada, que não pode ser descruzada. Mas ao invés de partir, ela fica. E quando Paul se inclina para beijá-la, ela não se afasta. O que segue é consumação de atração que construiu através de encontros, momento de intimidade física que é ao mesmo tempo thrilling e aterrorizante para Connie. Não é que ela nunca tenha considerado infidelidade antes, mas sempre foi fantasia abstrata, não algo que realmente faria. Edward é homem bom, ela tem vida boa, há muito a perder. Mas no momento, com Paul, todas essas considerações parecem distantes e irrelevantes comparadas à intensidade imediata de desejo e conexão. Após, enquanto se veste rapidamente, reality começa a retornar. Connie está inundada com emoções contraditórias. Culpa sobre traição de Edward, excitação sobre experiência intensa que acabou de ter, medo sobre consequências, desejo de repetir experiência novamente. Ela parte do apartamento de Paul em estado de confusão, mente, correndo enquanto navega de volta através da cidade em direção a trem que a levará para casa, para marido, para a vida, que subitamente parece simultaneamente preciosa e inadequada. Quando retorna para casa, Edward está lá, sorrindo, perguntando sobre o dia dela. E Connie se encontra mentindo com facilidade que a surpreende, inventando detalhes sobre onde esteve e o que fez. Ela olha para marido, este homem que conhece há tantos anos, e vê subitamente estranho, alguém de quem está separada por segredo massivo que agora carrega. A parte dela que quer confessar imediatamente, revelar tudo, implorar perdão, mas parte maior quer proteger o que acabou de descobrir, manter conexão com Paul privada e separada, continuar experimentando intensidade que encontrou em seus braços. Nos dias e semanas que seguem, Connie estabelece padrão que se tornará rotina própria, tão estruturada em sua forma quanto vida que supostamente está escapando. Ela cria razões para ir à cidade, compromissos inventados e tarefas fabricadas que justificam ausências. Cada visita a Paul é cuidadosamente planejada, mas apresentada como espontânea. Cada mentira a Edward meticulosamente construída para parecer casual e despreocupada. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. O relacionamento com Paul torna-se cada vez mais intenso e consumidor. Não é apenas atração física, embora isso seja componente poderoso, mas também conexão emocional que Connie não esperava desenvolver. Paul é atencioso de maneiras diferentes de Edward, articulado sobre sentimentos de modo que homens em círculo social de Connie raramente são, presente no momento de forma que vida suburbana com suas constantes distrações e responsabilidades nunca permite. Com Paul, Connie sente-se vista e desejada de maneira que não experimentou há anos, talvez nunca desta forma particular. Ele faz ela sentir-se não apenas como esposa e mãe, papéis que definiram sua existência há tanto tempo, mas como mulher com desejos e complexidade próprios. Mas manter dois mundos separados exige energia enorme e vigilância constante. Connie torna-se hiperconsciente de detalhes, certificando-se de que não há evidência física de traição, que roupas não carregam perfume estranho, que não há marcas visíveis, que telefone celular não contém mensagens incriminadoras. Ela desenvolve narrativas elaboradas sobre onde esteve, memoriza detalhes de lugares que supostamente visitou, cria álibis
que podem resistir a questionamento casual. É exaustivo e constante fonte de ansiedade, mas também há thrill nisso, sensação de viver duplamente, de ter identidade secreta que ninguém em vida normal suspeita. Edward, inicialmente, não nota nada em comum. Ele está absorvido em próprio trabalho, gerenciando, negócio que exige atenção e tempo significativos. Connie sempre foi independente, sempre teve próprios interesses e atividades, então ausências ocasionais não parecem particularmente notáveis. Mas gradualmente, sutilmente, ele começa a perceber mudanças. Connie parece distraída às vezes, mente claramente em outro lugar durante conversas. Há qualidade diferente em como ela se move, nova atenção à aparência que vai além de cuidado normal, como se estivesse sempre se preparando para ser vista por alguém importante. Há momentos de afastamento emocional, quando ela está fisicamente presente, mas claramente ausente em pensamento. Edward, inicialmente, atribui isso a estresse, ou talvez sintomas de transição de meia-idade. Nada que não possa ser explicado por circunstâncias normais de vida, mas há algo roendo nele, instinto, que algo não está completamente certo, embora não possa identificar exatamente o que. Ele tenta se conectar mais, planeja jantar romântico, sugere fim de semana apenas eles. 2. Tenta reacender intimidade que sente escorregando. Connie participa destes esforços, genuinamente querendo manter casamento, genuinamente amando Edward em algum nível, mas sempre parte dela está reservada agora, comparando, medindo experiências contra o que tem com Paul. É crueldade inconsciente, mas real. Traição emocional que, em alguns aspectos, é mais profunda que física. Charlie, filho deles, também sente mudanças, embora não possa articular o que exatamente é diferente. Mãe está presente, mas menos engajada, frequentemente verificando o relógio como se tivesse algum lugar mais importante para estar. A atenção na casa que não existia antes. Qualidade de coisas não ditas pairando no ar. Ele está em idade onde está começando a entender complexidades de relacionamentos adultos, mas ainda vê pais principalmente através de lente de como afetam sua vida. Então mudanças registram mais como desconforto vago do que compreensão clara de crise emergindo. À medida que semanas se transformam em meses, caso de Connie com Paul aprofunda e torna-se mais difícil compartimentalizar. Ela descobre-se pensando nele constantemente, contando horas até próximo encontro, vivendo essencialmente para momentos roubados em apartamento dele. A qualidade de vício nisso, necessidade crescente que nunca é completamente satisfeita, que sempre deixa-a querendo mais. Ela reconhece perigo disso, maneira como está se tornando cada vez mais imprudente, tomando riscos que sabe serem tolos, mas há algo sobre intensidade da experiência que faz consequências parecerem abstratas e distantes comparadas à urgência imediata de desejo. Paul, por sua parte, parece genuinamente apaixonado por Connie, não apenas interessado em aventura casual. Ele fala sobre o futuro deles, sobre possibilidades de estar juntos de forma mais permanente, sobre imaginar vida juntos. Estas conversas thrillam e aterrorizam Connie simultaneamente. Ela não planejou deixar Edward, não concebeu o caso como prelúdio para divórcio e nova vida. Mas sugestões de Paul plantam sementes, fazem-na considerar o que seria deixar para trás vida construída, começar novamente com este homem que a faz sentir-se tão viva. É fantasia que ela explora em momentos privados, mas nunca seriamente considera implementar, pelo menos não conscientemente. Mas mudanças em Connie tornam-se eventualmente impossíveis para Edward ignorar. Há distância crescente entre eles, que não pode ser explicada por estresses normais de vida. Intimidade física entre eles diminuiu, não cessou completamente, mas tornou-se menos frequente e menos conectada, como se Connie estivesse apenas cumprindo obrigação ao invés de participando de expressão genuína de afeto. Quando fazem amor, Edward sente a ausência dela de maneira que não consegue articular completamente. Sensação de que corpo dela está ali, mas mente e coração estão em outro lugar. É sentimento profundamente perturbador
que ele tenta ignorar, mas não consegue completamente. Edward começa a prestar mais atenção, notando detalhes que anteriormente teriam passado despercebidos. Connie menciona casualmente ter almoçado com amigas, mas quando ele encontra essas amigas posteriormente e menciona almoço, elas parecem confusas, não conscientes de qualquer plano recente. Ela diz que estava fazendo compras em Manhattan, mas retorna sem pacotes ou com compras que parecem ter sido adquiridas às pressas, como afterthought. As chamadas telefônicas que ela pega em outro cômodo, conversas breves conduzidas em voz baixa, que terminam abruptamente quando ele entra. Individualmente, estas coisas poderiam ser explicadas inocentemente, mas, cumulativamente, constroem imagem de alguém mantendo segredos. A suspeita de Edward cresce de inquietação vaga para preocupação específica de que Connie pode estar tendo caso. É pensamento que ele resiste inicialmente, não querendo acreditar que esposa de quem confiou por tantos anos poderia traí-lo tão fundamentalmente. Mas uma vez que pensamento se estabelece, torna-se impossível desalojar. Ele começa a procurar evidência de forma mais sistemática, não porque quer confirmar suspeitas, mas porque precisa saber verdade, precisa entender o que está acontecendo em próprio casamento. Ele verifica recibos, examina contas de cartão de crédito procurando charges incomuns, nota padrões nas ausências de Connie. Não é que ele goste de fazer isso. Sente-se como violação de confiança examinar a vida dela desta forma, mas traição percebida parece justificar método. A tensão na casa aumenta, conforme suspeitas de Edward crescem, mas permanecem não expressas. Ele não quer confrontar Connie sem evidência concreta, não quer fazer acusações que podem estar erradas e danificar relacionamento irreparavelmente se ele está simplesmente sendo paranoico. Mas também não consegue continuar agindo como se tudo estivesse normal quando claramente não está. Há conversas onde ele dá aberturas para ela confessar, momentos onde pergunta diretamente sobre o dia dela ou o estado do casamento deles, esperando que ela use oportunidade para ser honesta. Mas Connie, presa em próprio mundo de segredo e engano, não reconhece estas aberturas pelo que são, ou talvez as veja, mas escolhe não tomá-las, mantendo histórias fabricadas, mesmo enquanto parte dela deseja desesperadamente confessar e libertar-se do peso de mentiras. Edward eventualmente toma a decisão de contratar investigador privado, passo que marca reconhecimento de que confiança em casamento foi fundamentalmente quebrada. É escolha que ele faz com relutância e considerável angústia, consciente de que uma vez que toma este caminho, não há realmente volta a estado de inocência ou ignorância. Investigador, profissional experiente que viu incontáveis variações de infidelidade marital, rapidamente confirma o que Edward temia. Connie está de fato tendo caso. O investigador fornece detalhes, fotografias de Connie entrando e saindo de prédio em Soho, identificação de Paul Martel como o homem com quem ela está se encontrando, documentação de frequência e duração de visitas. Evidência é incontrovertível e devastadora. Receber confirmação de traição é momento de colapso emocional para Edward. Toda a estrutura de realidade que operou sob pressuposições sobre casamento e esposa e futuro revela-se construída em base de mentiras. A dor profunda misturada com raiva, sensação de traição que vai além de meramente sexual para algo mais fundamental sobre confiança e compromisso. Ele pensou que conhecia Connie, pensou que entendiam acordos tácitos de casamento, e descobrir que ela foi capaz de engano tão sustentado força reavaliação de tudo. Edward luta com como responder a esta informação. Parte dele quer confrontar Connie imediatamente, jogar evidência na frente dela e exigir explicações. Mas parte dele teme o que tal confronto desencadearia. Fim inevitável de casamento que, apesar de tudo, ainda valoriza. Explosão de vida familiar que construíram. Há também, estranhamente, curiosidade sobre quem é este homem que capturou a atenção de esposa,
O que ele oferece que Edward não oferece? O que atraiu Connie tão poderosamente que ela arriscaria tudo? Esta curiosidade torna-se quase obsessão própria, espelho da obsessão de Connie com Paul. Edward encontra-se pesquisando sobre Paul Martel, descobrindo sobre negócio de livros raros, lendo críticas de loja dele, tentando entender quem é este homem através de pistas públicas disponíveis. É tentativa de dar sentido ao incompreensível, de encontrar lógica em situação que parece fundamentalmente irracional. Por que Connie arriscaria família segura e vida confortável por aventura com um homem que ela mal conhece? O que ela encontra nos braços dele que falta nos dele? Estas perguntas atormentam Edward, mantendo-o acordado à noite, distraindo-o durante o dia. Eventualmente, Edward toma a decisão que mudará tudo. Ele decide confrontar Paul diretamente, não Connie. Ele quer olhar nos olhos do homem que dormiu com esposa, quer medir este rival, talvez entender o que aconteceu de maneira que simplesmente confrontar Connie não permitiria. É decisão movida por mistura complexa de raiva, dor, curiosidade e talvez desejo de alguma forma de confronto masculino que fará sentido de situação em termos que ele possa compreender. Edward vai até o apartamento de Paul um dia, quando sabe que Connie não estará lá, tendo verificado o calendário dela e confirmado que ela tem compromissos em subúrbios. Ele toca a campainha, coração batendo com combinação de raiva e nervosismo. Paul abre porta, inicialmente confuso sobre quem é este estranho, mas rapidamente compreensão atravessa rosto quando Edward se identifica como marido de Connie. Há momento de tensão, onde ambos homens simplesmente se olham, medindo um ao outro, cada um vendo em outro algo de si mesmo e também algo completamente diferente. A conversa que segue é tensa e carregada. Dois homens navegando território onde não há script estabelecido ou normas sociais claras. Edward não veio para a violência física, embora a raiva que sente poderia facilmente inclinar-se naquela direção. Ele veio por compreensão, por confronto, por alguma forma de resolução que não consegue articular completamente. Paul, por sua parte, está visivelmente desconfortável, mas não defensivo, não tentando negar relacionamento ou justificar ações. A estranha honestidade na conversa enquanto desenvolvimento, ambos homens falando mais abertamente do que talvez pretendiam sobre Connie, sobre sentimentos, sobre situação impossível que foi criada. Paul admite que ama Connie, que não foi apenas caso casual para ele, que ele genuinamente acredita que há conexão real entre eles que transcende mera atração física. Esta admissão é simultaneamente dolorosa e estranhamente respeitável para Edward, reconhecimento de que não está competindo contra mero predador, mas contra alguém que talvez genuinamente se importa, o que de alguma forma torna tudo mais complicado. Eles conversam por período prolongado, conversa às vezes se tornando argumentativa, outras vezes quase confessional, cada homem revelando vulnerabilidades e inseguranças que normalmente esconderiam. Edward fala sobre sentimento de inadequação, perguntando-se o que falhou em fornecer que enviou Connie para braços de outro homem. Paul fala sobre isolamento de vida que leva, sempre transitório entre Paris e Nova York, nunca completamente pertencendo a nenhum lugar, e como Connie trouxe sensação de conexão que ele não percebeu estar faltando. É conversa estranha e íntima entre dois homens que deveriam ser inimigos, mas que estão unidos por conexão compartilhada com a mesma mulher. Eventualmente, o tom da conversa muda. Há momento onde tensão que construiu através da conversa precisa alguma forma de liberação física. Os detalhes do que acontece exatamente são deixados parcialmente em sombras, mas há confronto que se torna físico, não luta elaborada, mas momento breve e brutal, onde anos de frustração e raiva de Edward encontram expressão. Quando termina, Paul está ferido, seriamente, e Edward está parado sobre ele, percebendo com horror crescente o que fez, como raiva o levou a lugar que nunca imaginou ir. Há decisões a fazer neste momento que determinarão tudo que segue. Edward poderia chamar ambulância, poderia procurar ajuda, poderia tentar desfazer dano, mas ao invés disso, pânico e autopreservação assumem controle. Ele deixa apartamento, deixando Paul para trás, tentando convencer a si mesmo de que ferimentos
eventos não são tão sérios quanto parecem, que Paul ficará bem, que isso pode de alguma forma ser contido e esquecido. Mas enquanto dirige de volta para casa, a realidade da situação começa a penetrar. Ele não apenas confrontou o amante de esposa, mas possivelmente causou dano sério, possivelmente cruzou linha para território criminal. A vida ordenada e respeitável que ele construiu está em perigo não apenas por traição de esposa, mas por próprias ações em resposta a essa traição. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Quando Edward retorna para casa, Connie está lá, completamente inconsciente do que aconteceu. Ela está preparando o jantar, conversando casualmente sobre o dia dela, mantendo fachada de normalidade que se tornou segunda natureza. Edward observa-a, esta mulher que ele pensou conhecer completamente, e sente distância enorme entre eles, abismo que não pode ser cruzado por conversas sobre tarefas mundanas ou planos para fim de semana. Ele está carregando o segredo agora também, talvez mais pesado que o dela, e ironia disso não escapa dele. Nos dias que seguem, Edward existe em estado de tensão agonizante, esperando por notícias sobre Paul, esperando por batida na porta que trará a polícia, esperando por mundo desmoronar. Cada toque de telefone faz-o sobressaltar, cada olhar de Connie faz-o perguntar-se se ela sabe, se Paul de alguma forma contatou-a, se tudo está prestes a ser exposto. Mas dias passam e nada acontece, silêncio que é quase mais perturbador que confronto seria. Por que Paul não reportou assalto? Por que Connie não mencionou nada em comum? O que está acontecendo em apartamento em Soho que ele deixou para trás? Connie, enquanto isso, está lidando com confusão própria. Paul não respondeu a chamadas recentes, não retornou mensagens, desapareceu sem explicação. Inicialmente, ela atribui isso à possibilidade de que ele voltou para Paris repentinamente, talvez emergência familiar ou oportunidade de negócio. Mas à medida que silêncio se estende, preocupação cresce. Há também alívio complicado na ausência dele, pausa forçada em caso que estava se tornando cada vez mais difícil manter, oportunidade de talvez recalibrar, considerar o que realmente quer. Sem Paul como presença constante puxando-a em uma direção, Connie torna-se mais consciente do que tem com Edward e Charlie, do que estaria arriscando se continuasse caminho atual. A atmosfera em casa torna-se estranha e tensa. Ambos, Edward e Connie, carregando segredos e culpas, cada um interpretando estranheza do outro através de lente de próprias preocupações sem entender quadro completo. Há conversas onde parecem estar à beira de revelação, momentos onde tudo poderia vir à tona, mas sempre alguma interrupção ou falha de coragem previne confissão completa. Charlie sente tensão aumentando, vendo pais cada vez mais distantes um do outro e dele, mas não sabendo como abordar ou o que fazer sobre isso. Eventualmente, verdade sobre o que aconteceu a Paul emerge, embora não da maneira que ninguém esperava. A investigação policial, não porque Paul reportou assalto, mas por razão muito mais grave. Paul não sobreviveu aos ferimentos daquele confronto. O que Edward pensou ser momento de raiva controlada que resultou em ferimentos temporários foi, na verdade, fatal. Paul faleceu sozinho em apartamento, e quando o corpo foi descoberto dias depois, investigação foi lançada para determinar circunstâncias. A polícia, seguindo trilhas normais de investigação, eventualmente conecta Connie a Paul, descobrindo o relacionamento deles através de evidências que Connie não foi cuidadosa o suficiente em esconder. Retry SK continue. Há registros telefônicos, testemunhas que viram-na entrando e saindo do prédio, talvez até videovigilância em estabelecimentos próximos que capturaram imagens dela, quando detetives aparecem na porta de casa dos Sumner, fazendo perguntas sobre relação de Connie com Paul Martel. Toda a estrutura cuidadosamente mantida de segredos e mentiras começa a desmoronar. Connie inicialmente tenta negar conexão, mas quando confrontada com evidências, história que construiu por meses colapsa instantaneamente.
Ela admite ter conhecido Paul, admite ter visitado o apartamento dele, mas está genuinamente confusa sobre por que polícia está fazendo perguntas, ainda não consciente de que Paul está falecido. Quando detetives informam-na sobre o falecimento de Paul, reação dela é de choque genuíno e dor incontrolável, tipo de resposta emocional que não pode ser fingida. Edward observa tudo isso desenrolando-se, vendo esposa descobrir que homem que amava está perdido, vendo dor dela por outra pessoa e ao mesmo tempo lidando com o próprio horror crescente sobre o papel que desempenhou nesta tragédia. Os detetives querem saber sobre a última vez que Connie viu Paul, sobre natureza do relacionamento deles, sobre qualquer pessoa que pudesse ter querido causar-lhe dano. Connie responde perguntas em estado de atordoamento, tentando processar informação de que Paul está falecido, enquanto simultaneamente tentando proteger alguns fragmentos de privacidade e dignidade, não querendo revelar detalhes íntimos de caso para estranhos e para marido que está ouvindo cada palavra. Edward permanece silencioso durante questionamento, mente correndo com implicações. Ele deveria confessar? Deveria revelar que foi ele quem confrontou Paul, que há conexão direta entre visita dele e falecimento? Mas autopreservação e medo de consequências mantém-no silencioso, calculando que sem evidência física conectando-o a Paul, talvez possa evitar descoberta. Não há testemunhas do confronto. Ninguém viu-o entrar ou sair do prédio até onde sabe. E há milhões de pessoas em Nova York que poderiam teoricamente ter tido motivo para confronto com Paul. Após detetives partirem, prometendo voltar com mais perguntas, Edward e Connie finalmente confrontam um ao outro sem máscaras ou pretensões. O caso está exposto. Não há mais possibilidade de negação ou racionalização. Connie espera a raiva de Edward, espera recriminações e acusações, e está preparada para aceitar tudo isso como merecido. Mas o que ela recebe é algo mais complexo e perturbador. Edward está calmo demais, contido demais, como se já soubesse tudo isso há algum tempo, como se tivesse processado traição e chegado a alguma conclusão própria. Connie percebe gradualmente que Edward sabia que ele havia descoberto o caso antes que polícia aparecesse. As perguntas começam a fluir. Há quanto tempo ele sabia? Como descobriu? Por que não confrontou-a antes? Edward responde com verdade parcial, admitindo que suspeitou e confirmou através de investigação própria, mas cuidadosamente omitindo parte sobre confrontar Paul. Ele apresenta-se como vítima que sofreu em silêncio, que tentou entender antes de agir, que estava tentando descobrir melhor caminho a seguir. É performance convincente precisamente porque grande parte dela é verdadeira, omitindo apenas elemento crítico de próprias ações violentas. A conversa entre eles é dolorosa e reveladora, cada um revelando vulnerabilidades e ressentimentos que acumularam ao longo de anos. Connie tenta explicar o que levou-a a Paul, não como justificativa, mas como tentativa de fazer Edward entender que não foi sobre ele ser inadequado, mas sobre ela sentir-se perdida, sobre buscar intensidade e validação que vida suburbana não fornecia. Edward ouve, parte dele genuinamente tentando entender, parte dele usando confissão dela para reforçar própria narrativa de ser vítima inocente de caprichos dela. Há momento onde parece que talvez possam encontrar caminho através disso, que talvez tragédia de falecimento de Paul poderia de alguma forma catalisar honestidade e reconexão entre eles. Mas foundation de confiança está tão danificada e segredo que Edward carrega sobre papel em falecimento de Paul é tão massivo que qualquer reconciliação genuína é essencialmente impossível. Eles existem em estado de detente frágil, mantendo aparências por Charlie e talvez por eles mesmos, mas ambos conscientes de que algo fundamental quebrou. Investigação policial continua. Detetives seguindo várias pistas, tentando determinar o que aconteceu a Paul.
Há revisão de evidência forense do apartamento, entrevistas com vizinhos e conhecidos, exame de registros financeiros e comunicações. Edward segue progressão de investigação através de notícias locais e ocasionais segmentos de detetives, cada desenvolvimento aumentando a ansiedade dele. Ele se pergunta constantemente se deixou alguma evidência para trás, se há câmera que capturou imagem dele, se há testemunha que lembra de vê-lo, se há peça de evidência física que conectará ele ao crime. O estresse de manter segredo, de viver com culpa, de ter causado morte de alguém, mesmo que não intencionalmente, de temer descoberta a qualquer momento, começa a afetar Edward visivelmente. Ele perde peso, desenvolve insônia, torna-se mais irritável e distante. Connie atribui mudanças à trauma de descobrir traição dela, sentindo culpa adicional por o que colocou ele através, não percebendo verdadeira fonte de tormento dele. Charlie observa ambos pais desmoronando de maneiras diferentes, sentindo impotência de adolescente que pode ver problema, mas não tem ferramentas ou autoridade para abordá-lo efetivamente. À medida que semanas passam, Edward oscila entre esperança de que talvez escapará descoberta e certeza crescente de que é apenas questão de tempo até verdade emergir. A parte dele que quase deseja ser pego, deseja que peso de segredo seja levantado, que possa confessar e enfrentar consequências, ao invés de viver em estado de medo perpétuo. Mas autopreservação e consideração de o que significaria para Charlie ter pai em prisão mantém-no silencioso. A relação entre Edward e Connie deteriora-se apesar de esforços de manter fachada. Há ressentimento mútuo que não pode ser completamente suprimido. Connie ressente Edward por julgamento silencioso dele, por maneira como ele claramente a vê agora, como menos que, como alguém que falhou em padrões básicos de decência. Edward ressente Connie por traição que iniciou toda a cadeia de eventos, por colocá-lo em posição onde sentiu compelido a confrontar Paul, por ser causa última de pesadelo em que agora vive. Eles têm discussões que se tornam cada vez mais amargas, cada um culpando o outro, nenhum capaz de ver quadro completo de cumplicidade compartilhada. Eventualmente, através de trabalho persistente de detetives, evidência começa a convergir em direção a Edward. A fio que eles puxam, talvez gravação de vigilância de estacionamento próximo, mostrando o carro dele, talvez testemunha que lembra de ver homem correspondendo à descrição dele, talvez evidência forense que não pode ser facilmente explicada. Os detalhes são menos importantes que inevitabilidade. Edward será conectado a falecimento de Paul, e quando isso acontecer, toda a estrutura cuidadosamente mantida de vida dele colapsará completamente. Quando detetives finalmente retornam com perguntas especificamente para Edward, pedindo que explique movimentos dele no dia que Paul faleceu, perguntando se ele conhecia Paul ou tinha razão para visitá-lo, Edward enfrenta a escolha definitiva. Ele poderia mentir, poderia tentar manter negação, poderia jogar por tempo, esperando que evidência contra ele seja insuficiente. Mas há parte dele que está exausta de mentir, de carregar peso de segredo, de viver em medo constante, e há também, talvez, senso de que merece enfrentar consequências de ações que justiça de alguma forma requer que ele seja responsabilizado, mesmo que significar perder tudo. A confissão, quando finalmente vem, não é dramática ou catártica no sentido cinematográfico tradicional. É conversa quieta e dolorosa no escritório de polícia. Edward explicando metodicamente o que aconteceu, como descobriu o caso, como decidiu confrontar Paul, como o confronto escalou de maneira que não pretendia, como deixou Paul ferido sem perceber seriedade da situação, como tem vivido com culpa e medo desde então. Ele não tenta justificar ações ou escapar responsabilidade, apenas explica, oferecendo verdade que reteve por tanto tempo. A prisão que segue é processo burocrático. Edward sendo processado através de sistema que reduziu tragédia humana complexa a série de procedimentos e papelada. Há charges, há advogados, há discussões sobre defesa potencial de crime passional versus homicídio voluntário versus involuntário. Há negociações sobre plea deal versus ir a julgamento. Edward navega tudo isso em estado de distanciamento emocional.
parte dele já tendo se resignado ao que quer que venha, já tendo perdido em termos de vida que conhecia. Para Connie, prisão de Edward é choque final, que força confronto completo com consequências de escolhas dela. Ela iniciou cadeia de eventos, através de decisão de entrar em apartamento de Paul naquele primeiro dia, de retornar para segundo encontro, de iniciar caso que consumiu ambos ela e Paul e eventualmente Edward também. Ela não matou Paul com próprias mãos, mas há senso em que suas ações criaram condições que levaram ao falecimento dele. E agora Edward, homem que ela traiu, mas que também foi companheiro por tantos anos, pai de filho deles, está enfrentando prisão por ações que foram resposta direta à traição dela. A culpa é esmagadora e complexa, sem alvo simples ou resoluções claras. Charlie, forçado a confrontar falibilidade de ambos pais simultaneamente, luta para processar revelações sobre caso de mãe, sobre violência de pai, sobre desintegração completa de família, que pensou ser estável e segura. É educação brutal em complexidade e falibilidade humana, em como pessoas que amamos são capazes de escolhas que nunca imaginaríamos, em como estruturas que parecem sólidas podem revelar-se construídas em fundações mais frágeis do que percebemos. Ele sente raiva, confusão, tristeza, traição, amor apesar de tudo, e não tem mapa para navegar através de emoções contraditórias. Enquanto o caso legal de Edward progride através de sistema, há decisões práticas a fazer sobre o futuro da família. Connie precisa considerar se ficará ao lado de Edward através de processo legal, se testemunhará em defesa dele, se tentará manter casamento apesar de tudo que aconteceu. Há argumentos para todas as posições. Ela poderia argumentar que ele merece apoio dela, dado que ações dele foram resposta à traição dela, que ela tem responsabilidade de ficar ao lado dele através de crise que ajudou a criar. Ou poderia argumentar que violência dele, independentemente de provocação, cruzou linha que torna a reconciliação impossível, que ela precisa proteger Charlie de mais trauma, de estar associada com alguém condenado por homicídio. Connie eventualmente decide ficar, pelo menos através de julgamento, movida por mistura de culpa, lealdade residual e consideração prática de que Charlie precisa de pelo menos um pai acessível. Ela testifica em defesa de Edward, admitindo publicamente caso e explicando o contexto emocional de ações de Edward, embora evitando detalhes íntimos que não são legalmente necessários. É performance humilhante, expondo vida privada dela a escrutínio público, marcando-a permanentemente em comunidade, onde viveram como mulher que teve caso que levou à tragédia. O julgamento em si é processo longo e exaustivo, promotoria, argumentando que Edward teve tempo e oportunidade de buscar ajuda após confronto, que escolha de deixar Paul ferido demonstra depraved indifference suficiente para constituir homicídio. Defesa argumenta crime passional, circunstâncias extremas de provocação emocional, falta de intenção de matar, contrição genuína e caráter anteriormente irrepreensível. Júri delibera por dias, claramente dividido sobre como avaliar situação onde simpatia pela posição de Edward como marido traído compete com severidade de consequências de ações dele. Veredicto final, quando vem, é compromisso de tipos, culpado de homicídio involuntário ao invés de homicídio voluntário, reconhecimento de que Edward causou falecimento, mas sem premeditação ou malícia completa. Sentença reflete ambiguidade de caso, tempo significativo de prisão, mas não máximo possível, reconhecimento tanto de seriedade de crime quanto de circunstâncias atenuantes. Edward aceita a sentença sem apelo, pronto para cumprir tempo e, talvez, encontrar alguma forma de paz através de pagar dívida que sente dever. Após sentença, enquanto Edward é levado para começar cumprimento de pena, há momento final entre ele e Connie, breve conversa através de vidro em sala de visitação. Não há reconciliação dramática ou declarações de amor eterno, apenas reconhecimento cansado de como chegaram a este ponto, de escolhas que cada um fez que contribuíram para a tragédia. Edward diz a Connie para seguir em frente, para construir vida para ela, e Charlie
para não desperdiçar anos esperando por ele. Connie promete trazer Charlie para visitar, para manter alguma forma de conexão familiar, mas ambos reconhecem implicitamente que casamento como existiu está efetivamente terminado, que muito foi quebrado para ser reparado. Nos meses e anos que seguem, Connie constrói vida nova, que é radicalmente diferente de existência suburbana que tinha antes. Há necessidade prática de trabalhar para sustentar-se, e Charlie, agora que renda de Edward está perdida, há necessidade emocional de movimento e atividade para evitar ruminar sobre o passado. Ela eventualmente se muda da casa que compartilhou com Edward, lugar preenchido com memórias de mais de o que foi e o que foi perdido. Charlie gradualmente ajusta-se à nova realidade, visitando o pai na prisão regularmente, mas também criando vida que não é completamente definida por tragédia familiar. Para Connie, há processo longo e doloroso de reconstruir senso de self, que não é definido por papéis de esposa ou amante, mas por identidade mais fundamental. Ela procura terapia, trabalha através de camadas de culpa e arrependimento, tenta entender escolhas que fez e por quê. Há reconhecimento de que estava buscando algo através de caso com Paul, alguma validação ou intensidade ou fuga, mas que maneira como buscou essas coisas causou dano imensurável a pessoas que amava. Não há absolvição fácil ou redenção simples, apenas trabalho gradual de viver com consequências e tentar fazer melhores escolhas daqui para frente. Edward, na prisão, passa por própria jornada de reflexão e responsabilização. Há muito tempo para pensar sobre escolhas que fez, sobre raiva que sentiu, sobre momento de violência que mudou tudo. Ele participa de programas de gerenciamento de raiva, trabalha com conselheiros, tenta entender parte de si mesmo capaz de violência que nunca teria imaginado antes. Há também consideração de papel dele em deterioração do casamento, maneiras que talvez não esteve presente ou atencioso, embora isso nunca possa justificar traição de Connie. É trabalho complexo de manter responsabilidade por próprias ações, enquanto também reconhece contexto e responsabilidades compartilhadas, de evitar tanto autoflagelação excessiva quanto racionalização fácil. Charlie navega a adolescência e entrada na idade adulta carregando peso de história familiar, consciente de maneiras que tragédia moldou-o, mas tentando não deixar definir-o completamente. Há conversas difíceis com ambos pais sobre o que aconteceu, tentativas de entender perspectivas deles, trabalho gradual de perdoar, não no sentido de esquecer ou aprovar, mas no sentido de liberar raiva e ressentimento, que caso contrário seria tóxico para o próprio futuro dele. Ele eventualmente desenvolve relacionamentos próprios, cuidadoso sobre escolhas que faz, consciente de fragilidade de confiança e consequências potenciais de traição. Não há final perfeitamente resolvido ou satisfatório para esta história, porque algumas situações não permitem resoluções limpas. Paul está falecido, vítima de cadeia de eventos iniciada por atração e escolhas questionáveis, mas que não merecia perder vida. Edward está na prisão, pagando por momento de violência que surgiu de dor e traição, mas que cruzou linha fundamental. Connie está vivendo com culpa de papel dela em iniciar eventos que levaram a ambos resultados, tentando construir vida que tem significado apesar de passado. Charlie está crescendo com compreensão prematura de complexidade, moral e falibilidade humana. A história de infidelidade não oferece julgamentos morais simples ou lições claras, além de reconhecimento de que ações têm consequências, que escolhas feitas em momentos de fraqueza ou paixão podem ramificar de maneiras imprevisíveis e devastadoras, que estruturas de vida familiar e confiança marital são mais frágeis do que parecem. Não é história sobre bem versus mal, mas sobre pessoas falíveis fazendo escolhas compreensíveis, mas destrutivas, sobre como atração e desejo podem obscurecer julgamento, sobre como raiva pode escalar além de controle, sobre como tentativas de proteger ou recuperar algo valioso podem destruir exatamente o que tentamos preservar. É exploração de território moral complexo, onde simpatia e condenação coexistem desconfortavelmente, onde podemos entender motivações de personagens, enquanto reconhecemos devastação de ações deles. Connie buscava intensidade e validação, mas método que escolheu para obtê-las
destruiu família e contribuiu para falecimento de homem que amava. Edward buscava confrontar traição e talvez recuperar algum senso de controle, mas violência que exerceu teve consequências muito além de intenção. Paul buscava conexão e amor, mas envolver-se com mulher casada colocou-o em posição vulnerável que eventualmente custou vida. Todos fizeram escolhas, todas essas escolhas foram de alguma forma compreensíveis dentro de contextos e necessidades emocionais de indivíduos, e todas essas escolhas contribuíram para a tragédia, que não poderia ter sido completamente prevista por nenhum participante individual. É lembrete sóbrio de fragilidade de vidas ordenadas que construímos, de quão rapidamente tudo pode desmoronar quando fundações de confiança são erodidas, de peso de responsabilidade que carregamos não apenas por ações diretas, mas por cadeias de consequências que fluem dessas ações de maneiras que podem ser impossíveis prever completamente, mas pelas quais somos ainda responsáveis moralmente. A mensagem final, se existe uma, é talvez sobre importância de honestidade e comunicação em relacionamentos, sobre perigos de permitir insatisfações ou desconexões crescerem sem abordagem, sobre necessidade de considerar completamente consequências potenciais antes de fazer escolhas que não podem ser desfeitas. 5 anos após a sentença de Edward, a vida assumiu ritmo diferente para todos os envolvidos na tragédia que transformou a família Sumner irreconhecível. Connie agora trabalha em galeria de arte em Manhattan, posição que encontrou quase por acidente, mas que revelou-se surpreendentemente adequada. O trabalho permite-lhe estar cercada por beleza e criatividade, mas de maneira profissional e estruturada que não carrega riscos emocionais de conexões pessoais intensas. Ela desenvolveu reputação como curadora competente e discreta, alguém que entende tanto aspectos comerciais quanto artísticos do negócio. Colegas conhecem fragmentos de sua história, rumores que circulam inevitavelmente em qualquer comunidade, mas ela mantém distância profissional que desencoraja perguntas muito pessoais. O apartamento onde vive agora é menor que casa suburbana, mas há libertação na simplicidade, em viver sem peso de memórias incorporadas em cada cômodo. Ela decorou com cuidado minimalista, escolhendo peças que não carregam associações com vida anterior. Há fotografias de Charlie em várias idades, mas notavelmente poucas de período quando Edward estava presente, como se aqueles anos fossem capítulo fechado que ela preferisse não revisitar visualmente. As visitas à prisão tornaram-se menos frequentes ao longo dos anos, de semanais para mensais para ocasionais, não por falta de compromisso, mas por reconhecimento mútuo de que manter conexão íntima através de vidro e telefones de visitação é insustentável emocionalmente por períodos prolongados. Edward encorajou este distanciamento gradual, insistindo que Connie precisa viver própria vida ao invés de colocá-la em espera por tempo indefinido. Há ternura residual entre eles durante visitas, eco de anos compartilhados e família que criaram, mas ambos reconhecem que casamento como existiu está permanentemente no passado. Conversas focam principalmente em Charlie, em progresso dele, em decisões sobre educação e futuro, território neutro que permite conexão sem confrontar diretamente ruínas de relacionamento deles. Charlie agora está na universidade, estudando psicologia com foco em dinâmicas familiares e trauma. Escolha de carreira que claramente reflete tentativa de processar e entender experiências próprias. Ele mantém relacionamento com ambos pais, visitando o pai com mais regularidade que mãe faz, talvez sentindo obrigação de manter conexão que Connie foi implicitamente liberada de manter. Durante visitas, ele e Edward conversam sobre tópicos variando de esportes à filosofia, evitando cuidadosamente território de o que aconteceu, mas sempre conscientes de como isso informa tudo. Há momentos de leveza genuína, risos, compartilhados sobre memórias de quando Charlie era criança,
mas sempre sombra de conhecimento de que aqueles dias não retornarão, que família que eram foi permanentemente alterada. Edward mudou visivelmente durante anos na prisão, não apenas fisicamente, embora tenha envelhecido de maneiras que vão além de mera passagem de tempo, mas em temperamento e perspectiva. Há quietude nele agora que não existia antes, aceitação de circunstâncias que vem de ter trabalhado através de raiva e arrependimento, através de anos de terapia obrigatória e reflexão forçada. Ele participa de programa de mentoria dentro da prisão, trabalhando com prisioneiros mais jovens que chegaram através de violência doméstica ou crimes passionais, tentando ajudá-los a entender padrões que levam a tais atos. É forma de penitência, mas também de propósito, maneira de transformar experiência própria em algo que talvez previna outros de fazer escolhas similares. Ele escreve ocasionalmente ensaios reflexivos sobre masculinidade, raiva, controle e como emoções podem escalar além de intenção quando não processadas apropriadamente. Alguns destes escritos foram publicados em pequenas revistas focadas em reforma de justiça criminal, dando-lhe voz além de paredes de prisão. Durante uma das visitas de Charlie, a conversa mais profunda que usual sobre natureza de perdão e responsabilidade. Charlie, agora maduro o suficiente para engajar com complexidades, sem precisar reduzir tudo a narrativas simples de vilões e vítimas, pergunta ao pai se ele se perdoou, se encontrou paz com o que fez. Edward considera cuidadosamente antes de responder, explicando que perdão próprio não é estado que alcança de uma vez, mas processo contínuo de responsabilização, enquanto também reconhece humanidade própria, de aceitar que fez algo terrível, enquanto não permite que defina a totalidade de quem é. Ele fala sobre Paul, ocasionalmente, em termos que mostram que pensa sobre homem que matou, não como abstração ou inimigo, mas como pessoa real, cuja vida foi cortada, cujo potencial foi eliminado por ações dele. Há peso nisso que Edward carrega e que Charlie pode ver claramente, conhecimento de que não há quantidade de tempo cumprido ou penitência realizada que reverterá ato fundamental de tirar vida. Charlie compartilha que está em terapia própria, trabalhando através de camadas de como tragédia familiar afetou sua capacidade de confiar em relacionamentos, de como vê intimidade e compromisso através de lente de o que aconteceu entre pais. Edward escuta com atenção dolorosa, consciente de que consequências de ações dele e de Connie se estendem para a próxima geração de maneiras que não podem ser completamente reparadas. Mas há também momentos de esperança na conversa, reconhecimento de que Charlie está fazendo o trabalho de processar ao invés de reprimir, que está desenvolvendo autoconsciência e ferramentas emocionais que talvez protegerão ele de repetir padrões. Quando a visitação termina e Charlie parte, Edward retorna à cela, sentindo mistura familiar de gratidão por conexão e tristeza por tudo que foi perdido. Connie, enquanto isso, enfrenta próprias formas de acerto de contas com o passado. Há ocasião quando o cliente da galeria traz coleção de primeiras edições para avaliação e entre volumes está exemplar particularmente raro que imediatamente faz-lhe lembrar de Paul, de apartamento preenchido com livros, de conversas sobre busca por edições raras que ele descrevia com paixão que rivalizava qualquer intimidade física. É momento de confronto súbito com memórias que ela geralmente mantém cuidadosamente compartimentalizadas, e ela encontra-se lutando para manter compostura profissional enquanto examina livro. Após cliente partir, ela senta-se sozinha no escritório de galeria, segurando o volume e permitindo-se pela primeira vez em anos pensar profundamente sobre Paul, não como figura em tragédia, mas como pessoa que conheceu, que teve conexão com, cuja vida ela valor. Há reconhecimento de que ela raramente permite-se lembrar dele desta forma, que é mais fácil manter distância emocional, tratar relacionamento deles como erro terrível ao invés de conexão genuína que teve significado, mesmo que também teve consequências devastadoras. Ela pergunta-se o que Paul estaria fazendo agora se tivesse vivido, se teria permanecido em Nova York ou retornado a Paris,
se teria encontrado outra pessoa ou carregado tocha por ela durante anos. Estas especulações são simultaneamente indulgência e forma de honrar memória dele, reconhecimento de que ele era pessoa real, com futuro que foi eliminado. Connie procura terapeuta que tem visto intermitentemente ao longo dos anos, precisa processar emoções que surgiram. Durante sessão, ela fala sobre como passou anos focando em culpa sobre o que ações dela causaram a Edward e Charlie, sobre destruição de família, mas evitou confrontar completamente dor e perda relacionadas especificamente a Paul. É mais fácil ver relacionamento através de lente de erro moral do que admitir que havia amor real ali, que ela não estava simplesmente agindo em momento de fraqueza, mas genuinamente sentiu conexão profunda, que em circunstâncias diferentes poderia ter sido relacionamento legítimo. Terapeuta gentilmente desafia Connie a considerar que talvez ela possa reconhecer que sentimentos por Paul foram reais, sem isso diminuir responsabilidade dela por escolhas que fez, que complexidade emocional humana permite que múltiplas verdades coexistam. Nos dias seguintes, Connie encontra-se fazendo algo que não fez em anos. Ela vai ao cemitério onde Paul foi enterrado, lugar que evitou conscientemente por todo este tempo. Ela localiza lápide, simples marcador com o nome dele, datas de nascimento e falecimento, nenhuma elaboração sobre quem ele foi ou o que significou para pessoas que o conheceram. Ela fica ali por longo tempo, não rezando exatamente. Ela não é particularmente religiosa, mas engajando em forma de comunicação unilateral, falando silenciosamente sobre arrependimento, sobre memórias que carrega, sobre como ações dela contribuíram para fim dele. Há libertação em finalmente confrontar esta parte de passado diretamente, ao invés de mantê-la em distância abstrata. Quando ela eventualmente parte do cemitério, a sensação de ter fechado o círculo de alguma forma, de ter honrado memória de Paul de maneira que negligenciou por muito tempo, não traz paz completa ou absolvição, mas há valor em reconhecimento, em não permitir que ele seja apagado completamente por vergonha dela sobre o que aconteceu. Naquela noite, Connie escreve carta para Paul, sabendo que ele nunca lerá, mas precisando articular pensamentos de qualquer forma. Ela escreve sobre o que ele significou para ela, sobre intensidade de tempo que compartilharam, sobre arrependimento de que conexão deles veio às custas de tantos outros, sobre tristeza de que vida dele foi cortada quando estava apenas começando a explorar possibilidades. Ela escreve sobre como carrega a memória dele, não como segredo sujo, mas como parte de história dela, complexa e problemática, mas real. Quando termina, ela guarda a carta em gaveta de escrivaninha, não destruindo, mas também não enviando a ninguém, simplesmente permitindo que exista como testemunho de sentimentos que experimentou. Charlie, durante este mesmo período, está navegando próprios relacionamentos com consciência aguçada de como facilmente coisas podem desmoronar. Ele está em relacionamento sério pela primeira vez. Jovem mulher chamada Sarah, que ele conheceu na universidade, e tensão entre desejo de intimidade e medo de vulnerabilidade é constante. Há momentos quando ele se pega sendo excessivamente vigilante sobre honestidade, quase paranoico sobre possibilidade de traição, projetando história de paz em situação que não justifica tal intensidade. Sarah, paciente mas também confusa por reações ocasionalmente desproporcionais dele, eventualmente confronta-o sobre o que está realmente acontecendo. A conversa entre Charlie e Sarah torna-se momento de revelação mais completa do que ele planejou oferecer tão cedo em relacionamento. Ele conta-lhe história completa de o que aconteceu com família, não apenas fatos básicos, mas textura emocional de experiência, de descobrir caso de mãe, de ver pai ser preso, de anos navegando consequências. Sarah escuta sem julgamento, oferecendo validação de que medos dele fazem sentido dado o contexto, mas também gentilmente sugerindo que ele não pode permitir que trauma de pais dicte completamente próprias escolhas relacionais. Ela não é responsável por ações de Connie, e ele não é Edward, e relacionamento deles pode ser o que escolherem criar ao invés de repetição de padrões anteriores. Esta conversa marca mudança em relacionamento deles,
movimento em direção à intimidade mais profunda, baseada em vulnerabilidade e compreensão mútua. Charlie percebe que passou tanto tempo tentando evitar repetir erros de pais que não permitiu-se completamente experimentar possibilidade de conexão genuína. Há risco em amor, sempre há, mas também há potencial para alegria e crescimento que não pode ser alcançado através de guarda perpétua. Ele começa gradualmente soltar controle excessivo, confiar não porque tem garantia que nunca será ferido, mas porque escolhe acreditar em Sarah especificamente e em relacionamento que estão construindo. Durante visita subsequente ao pai, Charlie menciona Sarah e seriedade crescente de relacionamento. Edward escuta com interesse genuíno e também apreensão óbvia, consciente de que filho está navegando território que ele próprio navegou mal, querendo oferecer sabedoria, mas também consciente de ironia, de dar conselhos relacionais, dado o histórico dele. Ele fala sobre importância de comunicação, de não permitir que ressentimentos ou insatisfações festem não ditos, de reconhecer quando buscar ajuda, ao invés de permitir que problemas escalem. São lições aprendidas dolorosamente e há peso em voz de Edward enquanto compartilha-as. Conhecimento de que está falando tanto sobre o que não fez, quanto sobre o que Charlie deveria fazer. Ele também fala sobre reconhecer raiva própria e aprender a gerenciá-la antes que gerencie você. Sobre a importância de ter saídas e recursos para processar emoções difíceis, ao invés de permitir que acumulem até explodirem. Charlie absorve conselhos, apreciando que pai está tentando transformar experiência em algo útil, tentando garantir que próxima geração aprenda sem ter que repetir erros. Há momento tocante, quando Edward diz explicitamente que está orgulhoso de Charlie, de como ele navegou situação impossível e emergiu como jovem homem atencioso e reflexivo, que apesar de tudo que aconteceu, uma coisa boa veio desta tragédia. Charlie desenvolveu empatia e autoconsciência, que servirão bem através de vida. As palavras claramente significam muito para Charlie. Validação de pai que ele não percebeu precisar até ouvi-la. Connie também está fazendo progresso próprio em direção à forma de paz. Ela começou a escrever, não para publicação, mas como processo de trabalhar através de experiências e emoções. É prática que terapeuta encorajou, maneira de externalizar pensamentos e sentimentos que de outra forma circulam internamente sem resolução. Ela escreve sobre decisão de entrar naquele apartamento pela primeira vez, sobre o que estava buscando quando fez essa escolha, sobre progressão de encontros que levaram a caso completo. Escreve sobre intensidade de tempo com Paul, sobre sensação de ser vista e desejada de maneira que esqueceu era possível. Escreve sobre culpa que sentiu mesmo durante caso, sobre como continuou apesar de conhecer riscos, sobre moment quando tudo colapsou e confrontou consequências de escolhas. Através deste processo de escrever, Connie começa a identificar padrões em comportamento próprio, maneiras que buscou validação externa, ao invés de cultivar senso interno de valor, como permitiu que vida se tornasse tão centrada em papéis de esposa e mãe que perdeu contato com identidade separada. Não são desculpas para o que fez, mas são contextos que ajudam a entender como chegou ao ponto de fazer escolhas tão destrutivas. Há também reconhecimento de que Edward, por todas suas qualidades genuínas, tornou-se complacente em relacionamento de maneiras que contribuíram para a distância emocional dela, que ambos pararam fazer esforço de verdadeiramente se ver e conectar, permitindo que casamento se tornasse coexistência confortável, mas não intimidade genuína. Novamente, isso não justifica traição, mas sugere que relacionamentos requerem manutenção ativa, que não podem ser deixados em piloto automático, esperando que se sustentem através de inércia. Connie eventualmente compartilha alguns destes escritos com o terapeuta e, através de discussão deles, desenvolve plano para o que quer de vida daqui para frente. Ela decide que quer eventualmente ter relacionamento romântico novamente, não para substituir o que teve com Edward ou Paul, mas como expressão de não ter desistido, de possibilidade de conexão, mas também reconhece que precisa fazer trabalho
de desenvolver completude própria primeiro, de estar em relacionamento porque escolhe e não porque precisa de validação ou fuga de solidão. Este compromisso com crescimento pessoal, antes de envolvimento romântico, marca a maturidade que não possuía anos atrás. Edward, aproximando-se de elegibilidade para liberdade condicional, enfrenta próprias questões sobre futuro. Ele terá a oportunidade de reconstruir vida fora de prisão, mas com registro criminal e anos afastado de indústria, opções serão limitadas. Há organizações sem fins lucrativos que trabalham com ex-condenados, oportunidades potenciais de usar experiência para ajudar outros, mas também realidade de que será para sempre marcado por o que fez, que não pode simplesmente retornar à vida que tinha antes. Ele pensa sobre onde viverá, se deve tentar retornar à área onde família vivia ou começar completamente novo em local onde ninguém conhece história. Há vantagens para cada abordagem. Familiaridade versus anonimato. Proximidade a Charlie versus espaço de julgamento de comunidade que conhece história. Durante sessão de preparação para a liberdade condicional, conselheiro pergunta sobre sistemas de suporte, sobre planos para evitar situações que poderiam levar à reincidência. Edward fala sobre relacionamento com Charlie, sobre intenção de manter terapia, sobre compromisso com trabalho que encontrou significativo dentro de prisão e espera continuar, em alguma forma fora. Ele também fala, hesitantemente, sobre Connie, sobre como não espera reconciliação, mas valoriza que ela manteve conexão através de anos, que há respeito mútuo mesmo que amor romântico não sobreviveu. Conselheiro observa que Edward parece ter feito trabalho genuíno de processar e crescer através de experiência, que demonstra tipo de reflexão e responsabilização que sugere risco reduzido de comportamento futuro problemático. Quando notícia de liberdade condicional iminente de Edward alcança Connie e Charlie, cada um reage de formas complexas. Charlie está genuinamente empolgado com o prospecto de ter pai mais acessível, de poder ter refeições juntos e conversas sem limitações de ambiente de prisão. Mas há também nervosismo sobre como será ter pai que esteve ausente por período formativo tão significativo, sobre como navegarão relacionamento quando não está mais mediado por estrutura de visitações de prisão. Connie sente mistura de alívio de que Edward terá chance de reconstruir vida e apreensão sobre o que presença dele em mundo livre significará para a vida que construiu, se haverá expectativas ou pressões que preferiria evitar. Eles eventualmente têm conversa, primeira vez em meses, que não é através de vidro de prisão, mas por telefone permitido como parte de planejamento de transição. Edward é direto em garantir que não tem expectativas de retomar relacionamento romântico, que entende que capítulo de vidas deles está fechado, mas ele expressa a esperança de que possam ter relacionamento civil e cooperativo como co-pais de Charlie, que possam ocasionalmente estar em mesma sala para eventos importantes na vida de filho sem tensão insuportável. Connie concorda com estes termos, sentindo alívio de que Edward não está buscando reconciliação que seria impossível, mas também nota de tristeza sobre a finalidade disso, sobre como o casamento que uma vez pareceu inabalável foi tão completamente dissolvido. Eles discutem logística, Edward planejando inicialmente viver em facility de transição, que ajuda ex-condenados a reintegrar, procurando emprego em organizações que trabalham com reforma de justiça criminal, gradualmente construindo vida independente. Connie oferece apoio prático, onde pode, não financeiro necessariamente, mas conexões através de rede profissional dela que podem levar a oportunidades, disposição de servir como referência de caráter se necessário. É colaboração estranha entre pessoas que foram tão íntimas e agora são essencialmente estranhos educados unidos por filho compartilhado e história trágica. À medida que data de liberação de Edward aproxima-se, Charlie planeja estar presente, querer ser primeira pessoa que pai vê ao sair de prisão. Há simbolismo nisto que ambos reconhecem. Passagem de testemunho de tipo, Charlie assumindo o papel de suporte primário que Connie manteve por anos, mas agora está pronta para passar. Na manhã da liberação, Charlie está esperando do lado de fora da instalação, nervoso e empolgado, simultaneamente. Quando Edward emerge, há momento onde simplesmente se olham,
pai que envelheceu significativamente e filho que cresceu de adolescente para jovem adulto durante encarceramento. Então eles abraçam, não dramaticamente, mas com afeição genuína, reconhecimento de que, apesar de tudo, laço entre eles permanece forte. Eles dirigem juntos, Edward absorvendo o mundo, que mudou de maneiras grandes e pequenas durante anos afastado, Charlie fornecendo narração running sobre desenvolvimentos na vida dele, na vida de Connie, em mundo em geral, a leveza na conversa, alívio de finalmente estar navegando o mundo juntos, ao invés de através de vidro e telefones de prisão. Mas há também reconhecimento implícito de quanto trabalho resta, de que liberação de prisão é começo de próximo capítulo, não conclusão de história. A jornada de reintegração será longa e desafiadora, mas pela primeira vez em anos, a sensação de possibilidade, de que futuros podem ser construídos que não são completamente definidos por erros de passado. Os primeiros meses de liberdade de Edward são um período de ajustes constantes e redescobertas desconfortáveis. Tecnologia avançou de maneiras que tornam tarefas simples surpreendentemente complexas. Smartphones e aplicativos que todos presumem ser intuitivos, mas que são completamente estranhos para alguém cujo último contato regular com tecnologia de consumo foi anos atrás. Charlie, pacientemente, ensina pai a navegar ferramentas básicas. Há humor nisso, mas também poignância, inversão de papéis onde filho tornou-se professor e guia. Edward encontra emprego com organização sem fins lucrativos, focada em reforma de justiça criminal e reintegração de ex-condenados, posição que permite usar experiência de forma construtiva. Ele facilita grupos de suporte, compartilha a história própria como exemplo de como vida pode continuar após prisão, trabalha com famílias afetadas por encarceramento. É trabalho significativo, mas emocionalmente exigente, constantemente confrontando com reflexões de próprio passado, lembretes de custo humano de decisões feitas em momentos de raiva ou desespero. Há também desafios práticos de reconstruir vida, com recursos limitados e estigma de registro criminal. Encontrar habitação é difícil, muitos proprietários recusando alugar para ex-condenados independentemente de circunstâncias. Abrir contas bancárias, obter crédito, navegar burocracia de reestabelecer identidade legal e financeira, todos provam ser obstáculos significativos. Edward descobre rapidamente que sociedade professa acreditar em segundas chances, mas estruturas frequentemente tornam redemption prática quase impossível. Charlie oferece ajuda onde pode, coassinando contrato de apartamento, fornecendo mobília de próprio apartamento estudantil quando se muda para lugar compartilhado com Sarah. Há inversão tocante nisso, filho fornecendo apoio material e emocional que pai uma vez forneceu a ele. Edward aceita ajuda com gratidão, mas também desconforto, consciente de que deveria estar em posição de apoiar filho, ao invés de depender dele. O primeiro encontro entre Edward e Connie após liberação é orquestrado cuidadosamente, jantar casual em restaurante neutro com Charlie, presente como buffer e facilitador. Conversa é educada, mas tensa inicialmente, anos de história e trauma, criando peso que nenhuma quantidade de small talk pode completamente aliviar. Mas gradualmente, enquanto refeição progride, algo de dinâmica antiga emerge, familiaridade que vem de ter compartilhado tanto de vidas mesmo que terminou terrivelmente. Eles conseguem rir de memória compartilhada de Charlie criança, momento de leveza genuína que surpreende todos três. Não há ilusões sobre reconciliação romântica. Feridas são profundas demais e muito ocorreu. Mas há possibilidade de amizade eventual, de relação coparental que é funcional e até cordial. É mais do que qualquer um esperava anos atrás, quando tudo colapsou. Connie observa Edward através da refeição, notando mudanças nele, não apenas físicas, mas em maneira de carregar-se, em qualidade de atenção que traz para conversas. Há humildade nele agora que não existia antes, consciência de própria falibilidade que ironicamente o torna mais acessível, mais genuinamente humano que homem confiante que era antes de tudo acontecer. Ela se pergunta
pergunta brevemente como teria sido se tivessem sido capazes de desenvolver estas qualidades sem passar por tragédia, mas reconhece futilidade de tais especulações. Caminho que tomaram é o único que existe, e especular sobre alternativas não muda a realidade. Nos meses seguintes, dinâmica entre os três desenvolve ritmo próprio. Há jantares ocasionais, sempre com Charlie presente, eventos como formatura dele, onde ambos pais comparecem e conseguem coexistir confortavelmente. Sarah é eventualmente introduzida a Edward, reunião que ela aborda com nervosismo compreensível, dado o que sabe sobre história dele. Mas Edward é gentil e genuinamente interessado em conhecer pessoa importante para seu filho. Há momento durante conversa, quando Sarah pergunta diretamente a Edward sobre experiência na prisão, não de forma sensacionalista, mas com curiosidade genuína sobre como mudou perspectiva dele. Edward aprecia franqueza e responde honestamente, falando sobre tempo para reflexão, sobre confronto forçado com ações e consequências, sobre trabalho lento de reconstruir senso de self que não é definido apenas por pior momento. Sarah escuta atentamente, depois comenta que Charlie é sortudo de ter pai disposto a fazer trabalho de crescimento mesmo em circunstâncias tão difíceis. O cumprimento claramente toca Edward profundamente, validação de que, apesar de tudo, há valor em quem ele se tornou através de processo. Edward eventualmente decide fazer algo que terapeuta sugeriu, mas que ele resistiu. Ele escreve carta de desculpas para a família de Paul, sabendo que pode nunca ser bem recebida, mas sentindo necessidade de oferecer reconhecimento de dor que causou. Na carta, ele não tenta justificar ações ou pedir perdão, simplesmente reconhece que tirou vida de filho, irmão, amigo deles, que privou o mundo de pessoa que tinha muito a oferecer, que carrega responsabilidade por esta perda todos os dias. Ele não espera resposta e não recebe uma, mas ato de escrever e enviar carta sente como passo necessário em processo contínuo de responsabilização. Connie, enquanto isso, começou a namorar novamente, cautelosamente, e com muito mais autoconsciência do que trouxe para relacionamentos anteriores. Ela conhece homem chamado Michael, através de círculos profissionais, divorciado com filhos crescidos, alguém que traz próprias cicatrizes e lições aprendidas para relacionamento. Há conforto em estar com alguém que entende complexidades de relacionamentos que terminaram, que não espera perfeição, mas aprecia honestidade. Quando ela eventualmente conta-lhe sobre história com Edward e Paul, ele escuta sem julgamento, oferecendo perspectiva de que todos carregam arrependimentos, que capacidade de reconhecer erros e crescer através deles é mais importante que ter passado irrepreensível. Relacionamento progride devagar, ambos cuidadosos, sobre não repetir padrões de relacionamentos anteriores, mas há qualidade genuína nele que Connie não experimentou em muito tempo. Um dia, Michael pergunta sobre possibilidade de conhecer Charlie, reconhecendo a importância de filho de Connie em vida dela e querendo estabelecer base apropriada se relacionamento continuar. Connie aprecia consideração e arranja jantar, nervosa sobre como Charlie reagirá à mãe com um novo parceiro romântico. Mas Charlie, maduro além de anos e genuinamente querendo felicidade de mãe, é acolhedor e respeitoso com Michael, fazendo esforço de conhecê-lo como pessoa, ao invés de simplesmente vê-lo como substituição ou ameaça. Durante esta fase de transições e novos começos, há momento quando Edward, Connie, Charlie, Sarah e até Michael encontram-se juntos em evento para Charlie, celebração de completar programa de graduação. É configuração que teria sido impensável anos atrás, constelação estranha de pessoas conectadas através de história e trauma, mas agora navegando em direção a algo parecido com paz. Há desconforto residual, certamente, mas também há graça em como todos fazem esforço, como priorizam o bem-estar de Charlie
sobre desconfortos próprios. Durante brinde, Charlie fala sobre gratidão por todos presentes, sobre como cada um contribuiu para a jornada dele de maneiras diferentes, sobre ter aprendido que famílias podem assumir formas não tradicionais, que cura não significa esquecer, mas integrar experiências em compreensão mais completa de vida. Suas palavras claramente comovem todos à mesa. Reconhecimento de que, apesar de tudo, há conexão e cuidado genuínos entre este grupo improvável. Edward e Connie trocam um olhar breve através da mesa. Momento de reconhecimento compartilhado de que filho que criaram emergiu de tragédia familiar com sabedoria e compaixão que nenhum deles possuía em idades similares, que se nada mais, este é legado positivo de tudo que aconteceu. À medida que noite progride e grupo eventualmente se dispersa, Edward encontra-se caminhando sozinho pelas ruas familiares de bairro onde uma vez viveu com família, agora mudado, mas ainda reconhecível. Ele passa pela casa que era deles, agora ocupada por família diferente, crianças brincando no jardim onde Charlie uma vez brincou. A melancolia nisso, mas também aceitação. Reconhecimento de que vida continua, que espaços que uma vez ocupamos são preenchidos por outros, que não podemos voltar, apenas avançar. Ele pensa sobre Paul ocasionalmente, perguntando-se quem homem teria se tornado se tivesse vivido, se teria encontrado felicidade duradoura ou continuado vida de certa solidão que parecia caracterizar a existência dele. Edward não pode desfazer o que fez, não pode trazer Paul de volta ou reparar completamente dano causado, mas pode escolher viver restante de própria vida com intenção e responsabilidade, honrando memória de Paul ao não desperdiçar segunda chance que recebeu. Connie, em apartamento dela naquela noite, olha fotografias de diferentes períodos de vida. Jovem com Edward em dias iniciais de casamento, quando tudo parecia possível, com Charlie bebê, quando maternidade era nova e consumidora, mais recentes com Michael, onde sorri de maneira que parece simultaneamente familiar e nova. A história completa nestas imagens. Jornada de pessoa que fez escolhas terríveis, mas que também fez trabalho de confrontá-las, de crescer através de consequências, ao invés de ser permanentemente destruída por elas. Ela não é a mesma pessoa que entrou naquele apartamento em Soho anos atrás. Foi transformada por experiências de maneiras tanto dolorosas quanto finalmente construtivas. Esse foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima!